Hoje a gente vai falar por que que você trabalha tanto, só que mesmo assim você não está ganhando como você deveria, tá? Nós vamos trazer aqui três tópicos nesse vídeo, que a gente vai abordar durante aqui todo esse desenrolar. Então fica aqui comigo até o final, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante. A gente vai falar sobre, primeiro, qual que é o problema de verdade que está acontecendo na sua vida e que você não está percebendo, tá? E já vou dar um spoiler aqui: o problema real não é o tempo. Segundo, o que é que você ainda está sustentando e que está travando o seu lucro, está tirando a potência de lucro que o seu negócio tem. E por fim, eu vou te apresentar a metodologia da linha mestra, que é o corte saudável, que vai te organizar e te dar uma gestão muito mais leve e sustentável. Então, só me confirma, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? E outra coisa, se você está trabalhando enquanto você me escuta, eu te peço para agora você parar tudo o que você está fazendo, pegar um caderno, uma caneta e anotar. Por quê? Porque quando a gente anota, as coisas ficam melhores gravadas na nossa memória, tá? Então, presta atenção aí em tudo que eu vou falar, porque a gente está falando aqui do seu negócio, do seu lucro, do seu dinheiro e principalmente da sua moeda mais valiosa, que é o seu tempo. Antes da gente aqui continuar, eu quero alinhar uma coisa com você. Aqui eu não vou vender nada para você. O meu intuito é te conduzir, abrir os seus olhos, tá? Então, assim, e também não vou também te ensinar a ganhar mais dinheiro, vender mais. Não, não tem promessa milagrosa. Não vou te ensinar a ferramenta nova. Só vou te dar o olhar que você precisa ter para potencializar o seu lucro e otimizar melhor o seu tempo, tá? Então, se você entrou aqui pensando que vai ter dica para ganhar mais dinheiro, possivelmente você vai se frustrar. O ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro com o seu negócio, utilizando bem o seu tempo, é uma consequência natural do que você vai aprender aqui hoje, tá bom? Bom, vamos lá. É, Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sheila Antão. Eu já trabalho há mais de 9 anos com empreendedoras que já faturam, que já vendem bem, mas estão ali vivendo a experiência de empreender com um nível de desorganização e improviso que de fora ninguém está percebendo, mas dentro do bastidor existe uma fragilidade estrutural que coloca em risco a continuidade do negócio. Então, a minha ideia é entrar aqui com você, entender a sua situação e te ajudar a estruturar isso para fortalecer a sua base e te permitir um crescimento saudável. E o que que eu observo na maioria dos negócios que eu tenho acompanhado durante todos esses anos? O padrão ele é sempre o mesmo. O problema não é falta de cliente, tanto que você já vende. O problema não é falta de cliente, não é falta de trabalho também, e muito menos falta de esforço ou falta de capacidade. O seu cansaço, ele vem, na verdade, de um outro lugar. É quando você não consegue se desligar do negócio. Cansaço é muito mais mental do que de esforço das coisas que você tem executado, né? Então, a ideia é você conseguir parar e continuar pensando, sabe? Não se manter tão ligada o tempo todo de uma forma tóxica, tá? Não tô falando de você não ter, poxa, então não vou nem pensar, porque, gente, o nosso negócio ele faz parte da gente, todo mundo tá pensando em trabalho e a gente sempre, né, tem insights o tempo todo, não tem problema. O problema é quando aquilo drena a sua energia, te suga e te faz ter um cansaço mental muito desgastante a ponto de te atrapalhar até encontrar soluções sustentáveis para você e para o seu negócio. Então, o que que acontece geralmente com alguém que está nesse estado de não desligar? Você vai deitar e você continua resolvendo coisa da sua cabeça. Quer dizer, você desliga o computador, vai deitar e continua lá, trabalhando. Você acorda já sentindo que está atrasada. Você fica o tempo todo já, sabe aquele acordar com a sensação de tem coisa pendente? Né? Parece que sempre tem uma pilha de coisa pendente de um jeito nocivo, né? Então, o dia ele vira para você aquela coisa, cliente chamando, mensagem chegando, decisão para tomar, problema para resolver, sabe? E aí você vai o quê? Vai resolvendo tudo, vai fazendo dia inteiro, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não é que a gente não trabalhe o dia inteiro, né? Quem trabalha, trabalha o dia inteiro. Mas ficar nessa, resolvendo urgência o tempo todo, né? Com aquela sensação de que nunca dá tempo, que sempre está atrasado, esse é o real problema
que a gente está falando aqui. Qual que é a consequência emocional disso? Né? No final do dia, quando você para, você sabe que você fez muita coisa, só que é como se. Não é que não fez nada, você sabe que fez. Só que não moveu o ponteiro do negócio, né? É como se você. Sabe o hamster que fica na rodinha de hamster o tempo todo? É isso, né? Fica faz, mas não move o ponteiro do negócio, não leva adiante. É como se você sentisse que a vida não avança, o negócio não avança. Ele sempre está naquele lugar ali, gerando resultado, gerando movimento, mas não sai, não move o ponteiro, né? E aí, o que que acontece, né? O ponto que se chega quando está nesse estado todo é que você não sabe, não tem nem condições de analisar onde que realmente está o seu problema. Porque você só está fazendo, você está se esforçando, mas você não sai do lugar. Então, o que que acontece? Estou fazendo coisa o tempo todo, me esforçando, dando toda a minha energia e não sai do lugar? Então parece aquilo assim, meu Deus, qual o propósito disso, né? Então, deixa eu vou falar uma coisa que vou ser bem direta para você. O seu problema, ele não é falta de tempo. Tempo você tem. Você está usando esse tempo, inclusive. Só que você está usando o seu tempo sem critério. Entende? É falta de critério o seu problema, não é falta de tempo. Por quê? Você aceita coisa demais. Chega cliente fora de hora, chega demanda fora de hora. Faz um monte de reunião que não tem sentido algum para os seus resultados que você quer, tarefas que não trazem dinheiro para você, decisão que deveria ser tomada e você fica empurrando porque, mas antes de decidir isso eu tenho que analisar, então fica para depois, não é verdade? E tem coisa que você sabe que não faz sentido, mas você continua mantendo porque você não consegue tomar essa decisão porque você fica enrolando essa decisão. Então, é isso que a gente precisa resolver. Porque se você não resolver, o que que vai acontecer? O que que já está acontecendo, inclusive? Você está perdendo o foco, você acaba misturando as coisas, a mente fica confusa, você fica trabalhando o dia todo com aquela sensação de exaustão e com aquela sensação de não, de se de fazer muito e se movimentar pouco. E a outra coisa, o resultado financeiro, ele realmente não dá a sensação de que tá esforço demais, tá cansaço demais pro dinheiro que tá pingando aí na sua conta. Às vezes tá chegando até bem, mas debaixo de muito cansaço, de muita exaustão, e você sabe que isso não se sustenta no longo prazo. Você vive no corpo humano e todo corpo humano tem um limite de sustentar a exaustão. Se passa desse limite, vira o quê? Qual que é o nome disso? Burnout, né, gente? Então, tem que tomar cuidado. Tô trazendo essas coisas para você entender, né? Possivelmente você já sabe disso, mas a gente precisa nomear aquilo que está acontecendo, porque a consequência prática disso é que você possa, de repente, entrar num burnout ou até mesmo manter uma estrutura frágil demais que não se sustenta a longo prazo, e aí, nesse caso, realmente o negócio ele pode até chegar a quebrar, como acontece com muitos negócios, e isso não vai acontecer com você, né? Eu mesma, eu já vivi isso, tá? Por que que eu sei tanto disso aí que eu tô falando? Eu mesma vivi isso, gente. Teve uma época da minha vida que eu levava 6 negócios simultaneamente e com a mesma energia. Isso acabava comigo. Eu vivia com a agenda cheia, cabeça cheia. Minha filha mais velha já era nascida. Eu tinha uma agenda que eu mentoreava negócios, tinha o meu negócio de design, eu tinha um outro que era uma parceria, eu tinha 500 negócios ao mesmo tempo. Coletivo que eu liderava. Eram 6 projetos simultâneos, um outro que era de blogueira, um blog, e eram projetos diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, eram muitas frentes de trabalho, a cabeça cheia, a agenda cheia o tempo todo e aquela sensação de estar sempre atrasada, né? Porque fazia e não sentia a coisa avançar na velocidade que eu queria. É uma sensação de atraso. Então, eu ficava achando que meu problema era o quê? Bom, eu preciso me organizar, eu preciso produzir mais, eu preciso de alguma ferramenta, eu preciso dar conta, né? Só que não era isso. O meu problema era outro problema
que possivelmente é o seu também. Porque olha só, olha quem está aqui, gente. Todas vocês que estão aqui não são iniciantes. Você já tem um negócio montado. Não trabalho com gente iniciante. É gente que já trabalha, que já fatura, só que não tem controle. Não tem controle do crescimento. Tá frágil a estrutura. Então, vamos agora entender o que que você precisa fazer, né? Então, presta atenção que agora eu vou te mostrar o que que você precisa e o que que você não precisa. Vamos começar com o que que você não precisa. Você não precisa de mais organização. Você não precisa de novas ferramentas. Possivelmente as ferramentas que você já tem, que às vezes você nem está usando, quem sabe elas podem ser úteis até depois, no próximo momento. Então, não é mais ferramenta, não é mais curso, não é mais especialização, não é mais organização. Isso você já tem. Você já tem isso. O que você precisa é de uma direção, é de critério. E esse critério eu chamo de linha mestra, tá? O que que é linha mestra? É você entender o que que você quer de verdade, entender quanto de dinheiro precisa gerar para que você te leve ao lugar que você quer e depois você conseguir definir o que entra e o que sai da sua semana de trabalho. Fechou? Então, quando você tiver essa linha com tudo que você realmente precisa fazer na ordem certa que precisa ser feito, você consegue se organizar e consegue não ficar fazendo tanta coisa em excesso. Sem isso, né, tudo vai acabar parecendo importante. Se você não sabe o que precisa fazer, tem jeito, não tem jeito, né? E quando tudo é importante, nada anda, porque você faz tudo ao mesmo tempo. Quando você sabe as prioridades, você foca em fazer uma coisa de cada vez e você se sente avançando, né? Então, agora aqui, ó, me fala com honestidade. Hoje, você sabe exatamente o que não deveria estar na sua agenda? Escreve aqui para mim, escreve aqui nos comentários. O que que não deveria estar na sua agenda hoje? Ou você está só reagindo? Se você não souber o que não deveria, fala assim: estou só reagindo. Escreve para mim. Vamos entender o que que está acontecendo aí com você, tá? Imagina a sua semana agora. Cliente chamando, reunião que não resolve nada, tarefa que não gera dinheiro, coisa que você está mantendo só porque você sempre foi assim. Isso aqui sai, isso aqui não entra mais, isso aqui está sustentando sem perceber. Como é que é? O que está acontecendo aí com você nesse momento? Você está percebendo que não é falta de tempo? É excesso de muita coisa que você está encaixando aí dentro da sua vida. Você não está cansada, não é pelo volume, não é. Você está cansado pelo tanto de coisa que você está carregando. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? Falta de critério, falta de limites, falta de tomar certas decisões, é isso que custa energia e custa dinheiro. E é por isso que você não está fazendo a quantidade de dinheiro que você merecia. Porque você está desperdiçando energia em coisa que não dá tanto retorno assim e deixando de se concentrar na total potência onde você devia estar se concentrando. Isso custa dinheiro, isso custa energia, isso custa clareza mental, paz mental. Paz mental, né? E isso, gente, de verdade, vai muito além do negócio. A linha mestra, ela não é sobre a agenda, é como você está conduzindo a sua própria vida. Negócio desorganizado, gente, é reflexo de decisão desorganizada. Então, assim, para isso funcionar, pega aí o papel e a caneta, você vai precisar de três coisas. Quais são essas três coisas que você vai parar agora e vai refletir? Anota aí. Número um, clareza do que você quer de verdade. O que você quer aí para os próximos 5, 7 anos? Nem todo mundo dá conta de responder isso, e tá tudo bem. Se você não souber o que é, anota aí, não sei. Não sei. Não sei já é uma boa resposta. Para onde você quer ir?
Para onde você está indo? Qual que é o seu objetivo? Se você tem um objetivo, excelente. Digita aqui nos comentários qual que é a sua meta, o que que você quer, para onde você está indo. Depois, para o lugar que você está indo, o que que não faz sentido? O que que não está te levando, que você está fazendo que é só distração? E aí você vai precisar ter coragem para cortar essas coisas que não sustentam o seu objetivo. E depois, você vai ter que olhar e vai falar assim: o que que entra nessa linha aqui que eu quero seguir? Sem isso, você continua trabalhando muito, continua sem saber onde você perde dinheiro, continua sem conseguir sair desse ritmo que você tá. Você precisa dessa linha. O que que você quer? O que que sai e o que que entra? Fechou? Então, você vai olhar para o seu negócio e vai cortar, tá bom? Eu vou deixar aqui para você um formulário que, se você não conseguir fazer esse exercício sozinha, eu tô aqui para reunir com você. E aí, você vai preencher algumas perguntas, eu vou olhar pessoalmente e entender se você está no momento certo de aplicar isso na sua vida, tá? E aí você vai pensar com calma, vai responder com calma, e aí você já vai saber se faz sentido ou não a gente dar prosseguimento.